Começamos a nossa aula de hoje. Hoje vamos num tópico muito importante para muitos concursos públicos, que é o sistema operacional e software. Hoje vamos falar exatamente disso aqui com vocês. Eu vou pedir para você prestar muita atenção nessa aula, printar o que você puder, fazer um resumo do que a gente vai falar sobre o assunto e vai fazer os exercícios também com as questões de concursos. Com a tela cheia, para ficar melhor para vocês visualizarem. E agora vamos para o nosso primeiro slide. Só um minutinho. O que é um sistema operacional e software? Quando a gente fala de sistema operacional, ele é o principal software para poder funcionar o computador. É uma ponte entre o usuário e o hardware. O que é hardware? Hardware é a parte física do computador. Enquanto o software é a parte lógica, o hardware é a parte física. E esse sistema operacional, ele é responsável por fazer o quê? Vai fazer o gerenciamento e funcionamento do nosso computador. Um computador não vai funcionar sem o sistema operacional. Alguns exemplos de sistema operacional que a gente tem. Todo mundo conhece o Windows, não é verdade? O Linux, talvez alguma vez já ouviu falar do Linux, que é aquele do pinguim, né? O Windows da janela, macOS, né? E sem o sistema operacional, a gente fica limitado, né? E aqui temos os exemplos de sistemas operacionais para vocês verem em imagens, né? O que eu falei com vocês do Windows, o Linux, o Android. Que é um software, ainda falando, vamos falar do software. Software é qualquer programa ou aplicação que você vai baixar para rodar no seu computador, no celular, no tablet, no seu iPad, né? Vai ser dividido em software de sistema, aplicativo, desenvolvimento, né? Tem vários tipos de software que eu vou até mostrar para vocês um pouquinho nos próximos slides, mas fixa aí na sua mente que tem o Microsoft Word, né? Que é para você fazer a digitação. Talvez aquele trabalho da sua faculdade ou na sua empresa, né? Que você abre lá o Word, né? Faz as digitações. Tem o Google Chrome, que é um navegador que você usa para fazer pesquisas. O WhatsApp, que todo mundo usa, né? Tudo isso aí são softwares. Então, resumindo, o sistema operacional é o principal que vai controlar tudo. E o software vai ser todos os programas que você usa. Aí os tipos de software, como falei com vocês, tem o software aplicativo, né? Tem o Word, Excel. Excel é esse verdinho com X aí, ó, que você faz planilhas. Tem um navegador aí, ó, da raposinha, o Mozilla, esse PS aí, o Adobe Photoshop, né? Muitos fotógrafos usam. Isso tudo aí são software aplicativos, porque são aplicações. Vamos falar disso detalhadamente. Os tipos de softwares são classificados de acordo com a função do, né? Então, tem o software de sistema, que é o que faz o computador funcionar. O que ele vai fazer? O gerenciamento, o hardware, né? E permitir que outros programas sejam executados. Aí temos alguns exemplos aqui, ó. Windows, Linux. Sem isso aí, o computador não vai funcionar corretamente. Aí tem o software aplicativo, Microsoft que a gente falou, que é para você digitar seus trabalhos, o Google Chrome, para acessar sites, especificações, software aplicativos, e o que a gente falou antes, o software de sistema, é o sistema do Windows no computador, no Windows, e a gente tem softwares, né, tem aqui alguns exemplos para você, mas não é de cair muito sobre isso, e temos o software utilitário, que ele vai servir para manutenção. O próprio nome já diz que ele tem uma utilidade, né? Por exemplo, o antivírus, né? O antivírus aí para ajudar a fazer a verificação de vírus nos seus dispositivos, programas de limpeza, né? Muita gente já ouviu falar. Tem o Avast, por exemplo, que é um antivírus muito conhecido, o Avast, para
para você, né, verificar se tem algum vírus no seu computador. Isso tudo aí são softwares utilitários, tá? E agora a gente vai resolver algumas questões, e a gente vai conseguir aprender muito, até mesmo com os enunciados, e a gente vai explicar tudinho para vocês, tá? Vamos para essa primeira questão aqui, da banca IDCAP. Eu selecionei a maioria da banca IDCAP, que está sendo uma banca bem utilizada no momento. E essa daí é da Câmara, que aconteceu aí nessa cidade, em 2024, na Câmara de Durandé. Vai falar assim: é um sistema operacional, software de código fechado, concebido pela empresa Microsoft. É um sistema operacional muito difundido e utilizado no Brasil. Aí já dá até para a gente imaginar qual é a resposta, né? Eu vou pedir para você pausar e pensar aí a resposta que no próximo slide eu vou mostrar para vocês. Mas quando a gente fala de software de código fechado, para quem é iniciante na informática, pode ficar até com dúvida. Mas no finalzinho da questão aqui, a gente já mata e já descobre qual que é a alternativa correta. Qual que é o software mais utilizado no Brasil, que todo mundo fala? O Windows, né, gente? Então, a resposta aí para essa questão aí é o Windows. E, ele é um software de código fechado. Essa informação é até importante, porque vai estar tirado do Brasil, questão bem recente, 2024. Aí agora a gente vai fazer mais uma questão da Banca IDCAP de 2024. Vai falar que na classificação dos softwares, os aplicativos são os programas instalados no computador, exceto o sistema operacional, e possui função específica. Marque uma alternativa correta para um software aplicativo. O que a questão está pedindo? Está pedindo para você escolher entre as alternativas a correta, que define aí, que dá um exemplo, né, aliás, de um software aplicativo. Letra A, WinZip WinZip, até falei o nome errado, o Word, antivírus, Windows. Qual dessas alternativas é um software aplicativo? Responde aí, vamos agora para a resposta. Claro que é o Word, né, gente? Que a gente não falou das aplicações. O Word você baixa no seu celular, baixa no seu computador, é para você fazer as digitações, né? Então, o Word é um software aplicativo, tá? É uma aplicação. Por que que esse Word aí é um software aplicativo? Que vai fazer o processamento de texto, né? Que nós falamos. Vai escrever, digitar documentos. As outras opções da letra A aí, ó, é um utilitário de compressão de arquivos. Né? Já ouviu falar? Quando você tem um arquivo muito grande, você quer anexar lá no seu trabalho da faculdade, né? Na aba de enviar o arquivo, aí falar que o arquivo está muito grande. Né? O que você vai precisar fazer? Você vai precisar comprimir esse arquivo, né? Tem vários sites que fazem isso também. E esse da letra A é um modelo, é um exemplo aí de compressão de arquivos e ele não se enquadra aí em aplicativos de uso geral. A gente não usa como a gente usa o Word. O antivírus é um software de segurança, né? Vai proteger contra malwares, vírus, né? A gente pode até fazer um vídeo falando sobre isso melhor para vocês, mas ele não se enquadra como um software, né, aplicativo, tá? E tem o Windows, que não é nenhuma das alternativas aí, porque ele é um sistema operacional, ele não é um aplicativo. Aí a gente tem mais uma questão aqui da Banca IDCAP, que vai falar um software necessário em qualquer sistema operacional para navegar na internet. Marca isso aí, navegar na internet. Qual que é a alternativa corresponde ao software descrito aí para você usar a internet? Aqui a gente já mata a questão, né? Qual a alternativa que você acha que é? É um compactador que a gente usa para navegar na internet? É o desfragmentador? É o navegador ou é o antivírus? Claro que a nossa letra C aí de Cristo, navegador, porque a gente já pode matar a questão aqui super fácil quando vai falar aqui que é usado para navegar na internet, que a alternativa aí já se autorresponde. E aí temos mais uma questão da banca IDCAP, que foi para agente comunitário de saúde. É um tipo de software que é utilizado para suprir deficiências do sistema operacional. Ele normalmente está relacionado ao modo de funcionamento de uma infraestrutura computacional.
Marque a alternativa que corresponde a esse tipo de software. Qual tipo de software aí nas alternativas que é utilizado para suprir deficiência do sistema operacional? Lembra desse nome aí, utilitários, desenvolvimento, aplicativos ou básico. Qual que é? A resposta correta aí é utilitários. Quase que eu falei a resposta aí. Quem estava prestando atenção até pegou, que eu já fui logo falando, que é o software utilitário, que vai suprir deficiências do sistema operacional. Até então, essa é uma questão da mais difícil, acredito eu, para quem não tem muito costume com a informática, está entrando agora, as outras foram mais tranquilas. Aí a gente fala dos software utilitários, que eles são programas projetados para auxiliar na manutenção, né? Que a gente estava falando com vocês, né? Lá quando estava explicando, né? Nos inícios dos slides, vai ajudar a suprir deficiências dos sistemas, né? O que que vai incluir nos softwares utilitários, né? Eu quero que você salve essa parte em negrito do antivírus, desfragmentadores de disco, gerenciadores de arquivos, né, ferramentas de backup. A gente pode fazer um vídeo falando sobre isso também. Esse backup é um assunto que cai muito. E as outras alternativas aí, vou deixar para você ler, para o vídeo não ficar muito grande. Printa aí, que está explicando o motivo de não ser a resposta correta. Aí a gente tem mais uma questão da IDCAP de 2024. É um software fundamental que controla as atividades do próprio computador. É uma espécie de administrador do ambiente computacional. Gerencia a memória, as operações de entrada e saída e a execução dos demais programas. Marque a alternativa correta. Qual é a alternativa correta dessa questão, gente? Dá um tempinho para vocês tirarem print aí e responder qual o software que controla as atividades do próprio computador. Claro que é o sistema operacional, né, gente? Vai gerenciar a memória, as operações de entrada e saída, a execução dos demais programas precisa ter o sistema operacional. As outras alternativas não se enquadram, tá? Tá aí o motivo, né, de cada uma estar incorreta. Mais uma questão, vou pedir para você aí pausar para tentar resolver. E depois aí vamos ver quantas você acertou. Vai deixando nos comentários aí, hein? Assinale a alternativa que apresenta um sistema operacional de código aberto e que oferece uma ampla variedade de distribuições gratuitas, permitindo que os usuários escolham a versão que melhor atende às suas necessidades. Gente, lembra que eu falei com vocês, então, de código aberto, código fechado, que eu falei com vocês lá atrás. A letra A a gente já sabe que não é nem a B, né, que está bem parecida. A gente já pode ir por eliminação, né? E por quê? Porque o Windows é de código fechado, gente. Então, a única que é de código aberto aí, que a gente mata a questão é o Linux, que está na letra D, que é um sistema operacional, né, de código aberto, né? Consertando aqui o que eu falei. O Linux é um sistema operacional de código aberto e ele pode ser acessado, modificado, isso que define que ele é um código aberto, né? Tem várias distribuições gratuitas aí, ó, tem uns exemplos, e vai permitir o usuário escolher a versão que melhor atende às suas necessidades, né? Aí temos mais uma questão de 2024 da banca IDECAN agora. Acerca do Microsoft Windows, podemos afirmar corretamente que é um. Vai, qual é a resposta? A, B, C, D, E. Qual que é a alternativa que afirma corretamente aí a respeito do Microsoft Windows? O que que ele é? O que que o Windows é? Um sistema operacional? É um editor de texto, um editor de planilhas? É um aplicativo do Linux? É um aplicativo de código aberto? A gente acabou de fazer uma questão, né? Falando sobre essa questão aí de código aberto, né? A gente sabe que o Windows é código fechado, então aqui a gente já elimina a alternativa da letra E. A gente já elimina também aplicativo de Linux, porque se ele não é código aberto, ele não é Linux, ele é código fechado. A D e a E a gente já elimina. Editor de planilhas ele não é, tá, gente? Porque o editor de planilhas é o Excel. Editor de texto, muito menos, porque não é um Microsoft Windows, e sim o Word que faz a digitação. Então, sobra para a gente a letra A, que é a nossa alternativa. Outra questão relevante desse ano, 2026, que vai falar aí na CESP, SEBRASP, né,
É uma questão aí de assistente ambiental, mas achei muito interessante trazer aqui para vocês. Hardware e software são elementos essenciais de um sistema computacional. A respeito desses elementos, assinale a opção correta. Qual dessas alternativas aí está definindo corretamente aí a respeito de hardware e software? Lembrando que a gente falou que hardware lá no início, né, é a parte física do computador e software a parte, isso aí, a parte lógica, né? Vamos ver a letra A. O software de um sistema computacional restringe-se aos programas fornecidos pelo fabricante? Cuidado com essas alternativas que restringem demais, ó. Geralmente são as erradas. B. O sistema operacional, um dos tipos de hardware, é responsável por auxiliar o desenvolvimento e a manutenção de aplicativos? D. C. O hardware constitui-se de CPU e memória, enquanto o software é formado pelos periféricos de entrada e saída, pelos programas que controlam. O hardware do sistema computacional é o software de sistema computacional é constituído pelos programas que permitem as necessidades dos usuários. E aí, já foi a questão? Claro que só pode ser a alternativa da letra E, né? Está restringindo o software a, pelo fabricante do computador. Essa alternativa está errada, tá, gente? Essa é a nossa última opcional, um dos tipos de hardware. Aqui a gente já vê, porque ele é um tipo de hardware que já está o erro da questão. O hardware constitui-se na CPU e memória, enquanto o software é formado pelos periféricos, aqui está errado. E o hardware de um sistema computacional corresponde aos programas responsáveis por controlar dispositivos físicos do computador. Sobra pra gente aí é a letra E. Deixa nos comentários aí quantos acertos você teve, deixa seu like e se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse. Agradeço a participação e até o próximo vídeo.